tarde a todas e a todos. Antes de mais, quero agradecer muito o convite para estar aqui no Utopia Film Festival, a quem eu desejo muitas mais edições, que venham mais 12. Também agradecer o convite na pessoa da Érica e de toda da Érica Faleiro, que infelizmente não pode estar aqui hoje, a quem eu agradeço o convite e a oportunidade, e também a toda a equipa que está aqui a trabalhar e, portanto, e que nos está a acolher, e espero que seja uma excelente edição para o festival. Para mim, enquanto uma das diretoras do Porto FAM, é realmente um orgulho e uma emoção poder estar aqui no Utopia e poder, de certa forma, também trazer e dar a ver uma vez mais 5 filmes de 5 mulheres. O Porto FAM dedica-se a divulgar o trabalho das mulheres cineastas. É um trabalho que é importante fazer, porque nós todos sabemos que as questões da igualdade e da equidade de género, portanto, ainda não acontecem, portanto, ainda há muito a fazer, infelizmente. O Porto FAM faz assim, cumpre um papel nos festivais de cinema em Portugal para dar a mostrar, para ser uma tela de visibilidade para as realizadoras e para as suas obras. Na seleção que fizemos aqui para o Utopia, escolhemos filmes que nós consideramos que devem ser vistos por muitas pessoas. Todos eles têm o seu motivo de escolha. Nós começámos aqui com o primeiro filme, o Bairros Alegres, da Ana Isabel Soares, a quem eu agradeço também estar aqui hoje. Obrigada, Ana, por estar aqui. Que é a Ana. Vou começar, se calhar, já por apresentar os filmes e apresento, e depois damos início à conversa, uma conversa que também espero que seja aberta a todos que queiram para participar e com dinâmica, comentários, tudo aquilo que temos aqui um espaço de diálogo. Portanto, a Ana Isabel Soares, que ela é professora na Universidade do Algarve, investigadora na área do cinema, e que tem aqui o seu primeiro filme, que também nos deixa a nós, a organização do Porto FAM, com orgulho, por causa de foi um filme que foi realizado durante um workshop desenvolvido pela Patrícia Nogueira, e portanto é muito bom ver que em 3 dias de trabalho, mas trabalho intenso, duro, conseguimos ter este filme que no fundo é um pouco também filho do festival, não é? Porque nasce naquele contexto e, portanto, este nos dá orgulho aqui, o filme, e Ana, e agradeço-te. Depois temos aqui também a Denise Fernandes, a quem eu agradeço imenso o ter aceito o convite também para estar aqui hoje nesta conversa. Denise, é um prazer conhecer-te, não tivemos a oportunidade de estar no Porto FAM. A Denise Fernandes tem aqui a sua 4ª curta-metragem. Tu fizeste os teus estudos na Suíça, em cinema, e tens aqui a tua 4ª curta-metragem, Minha Mila, e que estás agora a preparar a tua primeira longa, é isso, não é? Portanto, obrigada também por estares aqui. Depois temos a Ana Carvalho, que nos traz o seu Inquietude. A Ana, que se formou na ESAP e tem aqui o seu primeiro filho, a sua primeira obra, e a quem eu agradeço o convite também, e a presença aqui hoje, aliás, a presença aqui hoje. A Mónica Santos, que nos traz o seu filme Alma. Mónica, também te agradeço a presença aqui hoje. A Mónica, que tem uma carreira já com vários prémios, reconhecimentos, com os seus filmes mais na área da animação, não é? Do stop motion, e que agora estás, digamos que, a regressar, não é? À imagem real, digamos assim, e tens aqui este teu filme, o Alma, um dos teus mais recentes filmes. E aqui a Carolina Neves, que nos traz o seu Alvorada, que também é o teu primeiro filme. Esperemos também que haja oportunidades para fazeres outros, e isto também que acaba por ser um filme escola, não é? de final do teu curso. Estão as apresentações feitas. Eu agora começaria por também fazer aqui algumas questões, e começaria por ti, Ana. Gostaria que portanto, a proposta deste workshop era fixar memórias, e a proposta da Patrícia Nogueira
era que as pessoas trouxessem uma fotografia e, portanto, trabalhassem a partir da fotografia. E eu gostaria que nos falasses como é que foi esse processo e também dar-te os parabéns pelo filme que fizeste, também a tua primeira obra, dar-te os parabéns por isso e também por... eu acho que é um filme que resulta muito porque tu partes da fotografia para ires para as tuas memórias, para esses lugares, e fazes através do teu texto, é um texto lindíssimo, parabéns por ele, e queria que nos falasses como é que foi essa tua viagem, não é? Esse teu regresso a esse teu lugar, que é um lugar físico, mas também é um lugar de amor, de afeto, de memória. Queria que nos falasses um bocadinho sobre isso. Obrigada, Rita. Obrigada à Érica, que foi a culpada disto, e à Ana Catarina Pereira, a quem também agradeço, que era uma das pessoas que estavam no júri do Porto Fame, onde, por um acaso, não é? Porque eu estou a trabalhar a obra da Margarida Gil, e então convidaram-me para participar, e como uma pessoa que mora na periferia da periferia, no Algarve, ir ao Porto é sempre uma boa oportunidade, e estar lá 3 dias, eu pensei, vou fazer o workshop, vou tentar perceber o que é isto também, e sou uma aluna muito obediente, não é? A Patrícia pediu uma fotografia e eu peguei na inicial, que é a que aparece no final do filme. As outras 2 já foram acrescentadas. Mas independentemente deste filme em particular, o workshop foi mesmo intensíssimo, foi uma coisa maravilhosa. Foi ali como é que se diz, um casulo de ideias muito fortes. Por acaso éramos só mulheres, acho que tinha havido um homem inscrito, mas acabou por não ir, portanto, apesar de, obviamente, o festival ser para dar mais voz às mulheres, foi uma coincidência, mas o que é certo é que foi muito forte e muito produtivo, aquele conjunto de 3 dias. Como é que eu cheguei ali? Bom, desde logo, a escolha da fotografia condicionou a minha viagem, não é? E a partir daí são momentos e pessoas e lugares de grande afeto, como disseste, e eu trabalhei naquilo em que me sinto mais à vontade. Eu nunca tinha feito filmes, nunca tinha trabalhado para esta coisa. Aliás, para mim é muito estranho estar aqui entre pessoas que realmente fazem filmes, não é? E então escrevi o texto, que aí é que eu me sinto mais à vontade, venho da área da literatura, e pensei, vou arranjar a minha muleta para me sentir mais forte, não é? Para não envergonhar as minhas colegas do curso. Portanto, foi mais ou menos essa viagem que propus fazer. Como o texto me deixou à vontade, e o tópico me deixava à vontade, a imagem também, depois aquilo em que eu tive mais dificuldade, ou em que eu teria mais dificuldade, nem sequer arrisquei, era mesmo nas questões técnicas, não é? Como é que havia de pôr aquilo a desaparecer e a aparecer. Essas coisas que vocês sabem fazer muito bem, não é? Mas aí, obviamente, fui contar com as pessoas que conheço e que fazem isso profissionalmente, e com o Vasco Célio e o Filipe Farinha, que trabalham com imagem fotográfica e com desenho de pequenos filmes promocionais, portanto, fazem-no profissionalmente, e eu encostei-os à parede, obviamente, e como mulher tive sorte, não é? Eles foram muito queridos, e são profissionais realmente incríveis, apesar de, como se vê pela amostra que viram, pelo que viram, não parece ser um exercício muito exigente, mas eu gostei muito desta coisa de ter a ideia do que queria e dizer-lhes de maneira muito clara, e depois ter aquelas pessoas realmente a fazer exatamente o que eu tinha na ideia, ou seja, transpor para uma coisa que todos nós hoje vemos, para fora da minha cabeça, através dos meios que eles conseguem e conhecem, não é? Porque aquilo era a minha história, as minhas palavras, mas aí eu estou confortável. Depois a outra parte, que é a parte do cinema ou do filme propriamente dito, aí já foi onde eu percebi realmente o que é essa coisa de trabalho em equipa, porque a minha investigação em cinema é como espectadora, é sempre do lado de cá, não é? E, portanto, por mais que uma pessoa saiba, é diferente estar dentro da equipa, não é? E mesmo uma equipa mini, como esta que nós fizemos, que foi
eu e eles os dois, isso percebe-se. Já agora posso dizer-vos que em termos de som também fui só eu que trabalhei e muito inconscientemente, não tenho os créditos do Hotel Zero ali, mas devia ter, porque eu gravei o som dentro de um quarto no hotel no Porto, que é um hotel que já tem quartos que são cubos de madeira, não é? E aquilo, em termos de insonorização, é perfeito. É fantástico, portanto, o som foi gravado com o telemóvel, mais nada, fechei as portinhas todas, desliguei todos os sons e foi assim que fiz. E, portanto, acho que tive muita sorte e diverti-me imenso. Principalmente, foi também com esse objetivo. Foi um desafio, não é? Aceitaste e acabou por resultar muito bem, não é? Foi. Eu gosto, eu fico muito contente, não é? Quando eu vejo ali a minha avó e o meu avô, fico felicíssima. Mas pronto, mas isso sou eu, não é? Eu já ia gostar porque os vejo a eles e gosto sempre de os ver, seja como for. Claro. Mas estou muito, muito grata ao workshop, a vocês, ao festival mesmo. Foi bom, foi bom. Nós também ficamos felizes de poder estar contigo uma vez mais, não é? E de poder também mostrar o teu filme também é importante, não é? Obrigada. E a Patrícia Nogueira também está de parabéns por o trabalho que fez com todas as pessoas que participaram. Com todos os outros também. Sim, sim. Denise, passando agora para ti o teu filme, um filme que eu acho que também faz um diálogo também interessante com o da Ana, não é? Temos a questão também da memória, não é? Até estava a ver a questão o efeito do álbum de fotografias, não é? De onde partiu também o teu filme, e temos aquele momento do álbum de fotografias que todos nós, se calhar, já vivemos e gostamos de abrir o álbum, e é sempre uma viagem, e neste caso, lá está, a viagem a casa, ou a esses lugares, aos nossos lugares. Eu queria que falasses também um bocadinho deste teu filme, um filme de mulheres, não é? De sororidade, de laços também, de afetos, e queria que falasses um bocadinho também da questão da memória, não é? E da viagem para esse lugar que no fundo é o regresso a casa. Olá a todos, obrigada. Ok, vou explicar talvez como nasceu o filme. Eu cresci na Suíça e há 5 anos decidi de voltar a Lisboa. Era 2016. E mesmo se eu nasci em Lisboa, para mim foi descobrir Lisboa e Portugal quase de zero. E então foi também perceber algumas coisas que são muito simples hoje, mas quando eu cheguei a Lisboa em 2016 também sabia que era portuguesa, sabia que era cabo-verdiana, mas foi a primeira vez como pessoa adulta comecei a perceber várias coisas sobre a maneira em que algumas pessoas cabo-verdianas vivem na cidade. E uma das coisas que também tiveram um grande efeito em mim quando cheguei foi ver pessoas cabo-verdianas na rua, que é uma coisa... o sítio onde eu cresci não havia ninguém, então eu ver alguém e reconhecer e saber que essa pessoa eu tinha quase a certeza que era cabo-verdiana e não de outros países. Eu cresci com pessoas a confundir-me com muitos países e pessoas a não conhecer Cabo Verde, porque fora de Portugal muitas pessoas não conhecem Cabo Verde. E então lembro-me de ter visto uma senhora com um brinco, que é o brinco que aparece no filme, preto com alguns pontos brancos, e ficar muito emocionada porque eu pensei, eu conheço esse brinco, a minha mãe também tinha esse brinco, então essa senhora é cabo-verdiana. Depois de alguns anos a viver em Lisboa, eu estava a escrever a longa, mas queria também fazer uma curta, decidi que talvez esse brinco podia ser um ponto para compor uma história, e eu um pouco também uma coisa que tenho em comum com
a protagonista da curta, é que eu conhecia Lisboa também só como ponto de escala, e são muitos os cabo-verdianos ou pessoas de origem africana que Lisboa simboliza uma cidade de passagem, e para as pessoas que vivem, por exemplo, em Cabo Verde, Lisboa é pode ser aquela cidade muito sonhada, muito idealizada. Então essa história fala a ideia era de uma forma muito condensada, então usei uma escala, que é um tempo muito curto, para apresentar Lisboa dessa forma, e com a protagonista Salomé, e perceber também que acaba por ser uma cidade muito importante por questões de identidade, mesmo se não é a terra de origem da Salomé ou de outras pessoas. Okay, foi assim. Obrigada. Passando agora para a Ana. Ana, tens aqui o teu filme, o Inquietude, não é? Em que tu, já no próprio nome, leva-nos já para o tema que tu tratas, que é um tema de lidar com a perda, não é? Algo que por todos nós passamos, não é? E tu tratas, e o teu filme também, na outra vez também que falei contigo, que é ao mesmo tempo a relação com o outro, neste caso depois com a amiga, não é? Em que há este lugar de afeto, não é? Em que há uma outra pessoa que está lá para nós e que ajuda, que partilha também essa dor e que ajuda depois a superar. Isso é também algo, essa sororidade também que se vê no teu filme, também é algo muito, muito bonito. E queria que nos falasses também um bocadinho como é que o Inquietude surge, e depois também que falasses um bocadinho da questão, fizesse um comentário ao meu comentário também. Olá. Então, eu pensei neste filme porque eu sempre tive medo de perder alguém, não é? E toda a relação que há da água no filme é porque eu sempre gostei muito do mar, e o mar sempre foi calmo e sempre também foi bravo, e ele representa as duas, a quietude e a inquietude. E pronto, eu na altura nunca tinha perdido ninguém, foi sempre só o medo que esteve aqui, e a procura, se calhar, da segurança, não sei, de caso perdesse alguém. Este ano perdi o meu pai, a ironia da vida. E pronto, agarrei-me à minha mãe, agarrei-me à minha irmã, agarrei-me ao meu namorado, está ali. E temos estado sempre juntos, com muito amor, e a suportar-nos uns aos outros. É isso. E pronto. E isso é bom, isso é bonito, e no fundo, não é? Tiveste bastante maturidade já no teu filme para tratar este tema, não é? E pronto, e os afetos estão aí, ainda bem, não é? E o teu filme nota-se isso, e é um filme. Eu estava a ver, já ouvi várias vezes agora, esta última cena, a cena final é lindíssima, não é? Aquele momento entre as duas inimigas entrarem no mar, e o plano final é lindíssimo. Obrigada. Aliás, eu estava a ver todos os filmes de ação, hoje estava a ver outra vez. É bom quando vimos os filmes várias vezes, depois há sempre novas leituras e novas emoções que
que se despertam, às vezes também depende dos dias, não é? E vão despertando novas sensações, e hoje vivi os vossos filmes também de novas formas, e também foi muito, muito bom. E eu agora passava aqui para a Mónica, o teu filme, o Alma, um filme também bastante pessoal, também com a questão deste afeto, de uma procura de nós mesmos e do amor próprio, e isso é bastante interessante, a forma como também escolhes fazer isso no filme, através da direção de arte que fazes, portanto, através dos movimentos, e claro, com o texto também lindíssimo, poético, não é? Que dá toda uma profundidade, e eu queria que nos falasses também como surge o Alma, mas também que depois fizesses aqui um comentário. Vou fazer. Faz. Ele surgiu com um convite da Cátia Chamar e do Portugal Fashion, porque por causa da pandemia não foi possível mostrar a coleção de uma maneira presencial, então os criadores começaram a ver alternativas, e eu já tinha estado em contacto com a Cátia Chamar antes, por causa do Entre Sombras e pronto, cerimónias de entrega de prémios. E ela tinha este conceito que era alma, mas o que ela tinha, um conceito da coleção, era uma desconexão por causa da era digital. E eu peguei nesse conceito de desconexão e do alma, e a procura de uma alma gêmea, uma alma, um outro que deixa de estar presente, ou por morte, ou por vai-se embora, ou aquela presença ausente, que eu acho que é extremamente violenta quando alguém está ao nosso lado e não está. Por isso foi esse mote que eu lancei a mim mesma, junto com o desafio de contar uma história tendo formalmente só as costas de uma pessoa. Eu queria ter esse desafio de contar uma história em que só no final é que eu mostrava a cara da personagem, e o cinema vive de caras. Como é que eu faço isto? Como é que eu conto uma história? Como é que eu mostro emoção sem cara, sem uma cara? Então fui pelos outros artifícios do cinema, pela narração, pela direção de arte, pelos figurinos que a Cátia providenciou, e direção da fotografia, claro. Então reuni o resto da linguagem para me ajudar a passar a mensagem desta procura, que é uma descoberta dela própria. E acho que é muito importante para cada um de nós termos estes momentos basilares em que nos acontece alguma coisa, alguma perda, algo em que há uma cisão em nós, e nós, em vez de irmos procurar o outro, que esta personagem faz, não é? Mas depois vê que não é por aqui, não é? Não é por aqui que eu me encontro, ou não é por aqui a felicidade, ou não é por aqui que eu aconteço. Eu aconteço a olhar para dentro e a descobrir-me a mim. Respondi? Sim, respondeste, e muito bem. Fizeste um bom comentário ao meu comentário. Muito obrigada. E agora, Carolina, a tua vez também, este teu filme, este Alvorada, que nos transporta aqui para dois mundos, para alguém também, para lugares, não é? Acho que todos os vossos filmes, por acaso, têm a questão dos lugares que está. E o teu filme também tem essa questão, não é? Do lugar de pertença, onde é que quem são os seus, não é? Onde é que ele se sente bem, onde é que ele pode se expressar e ser ele mesmo, e sente o tal afeto. E eu queria que nos falasses também
que fizesses aqui um comentário. Eu faço um comentário. E que falássemos como é que surgiu a ideia para o teu filme, para o Alvorada. Ok, então, boa tarde a todos, obrigada por estarem presentes. O Alvorada é o meu projeto final do mestrado e a ideia surgiu antes de eu frequentar o mestrado, quando eu tive em concertos de metal, black metal, etc., assim, uma subcultura de metal um bocadinho mais extrema, e que tinha amigos fãs de metal, cortaram laços de amizade por simplesmente descobrirem que um amigo já de longa data tinha uma orientação sexual diferente ou uma identidade de género diferente. Ou seja, isso era um fator-chave para eles já não serem amigos. Isto aconteceu com pessoas próximas de mim, e eu decidi partir por aí para criar um filme de escola, mas que conseguisse transmitir o mundo através de uma pessoa, no fundo, numa posição de opressão. Neste caso, o próprio preconceito criado através da família em que vive, um seio familiar muito tradicional, muito conservador, e depois também ele perceber, ele tentar descobrir-se, ele inserir-se e aventurar-se num sítio mais inclusivo, com pessoas que o possam aceitar de forma sem que ele esteja, no fundo, a pisar ovos à volta das pessoas, não é? Por falta de melhor expressão. Portanto, o Alvorada, para mim, a personagem principal é uma personagem tipo, ou seja, nós temos o lado opressivo que ele vive e o lado inclusivo. E para ele isto também é difícil. Para ele também é difícil crescer num meio em que sentimos que não devemos ser quem nós somos, ou seja, a idade, especialmente a nossa faixa etária e a adolescência e tudo, é uma idade muito complicada para o nosso crescimento e é fundamental nós conseguirmos nos descobrir a nós próprios e desenvolvermos as nossas opiniões, e então é muito difícil eu mesmo a ver o Alvorada agora, perceber o seio familiar em que ele se insere, principalmente por causa do irmão, que tem uma relação muito próxima, mas que, como podem ver, ele tem ideais bastante extremistas. Então é difícil perceber como é viver assim, sempre em denial, não é? Sempre em negação de quem nós queremos ser ou somos, na verdade. E para o filme, para representar esse lado mais opressivo, eu escolhi a subcultura do black metal nacional-socialista, nome muito fancy, para uma subcultura de música que não, muito, muito extrema-direita, mas que existe e que já esteve, pelo menos eu já tive conhecimento de bandas presentes, mesmo cá em Portugal, e bandas que têm este género de ideais. Eu penso, ok, em vez de eu estar a representar este tipo de grupos, sei lá, algo de uma forma mais comum, porque não ir buscar um grupo que se calhar não é de tão conhecimento comum, não é? Das pessoas, e perceber que sim, isto existe, sim, este género de extremismo existe até mesmo na subcultura da música, e que no fundo passa tudo entre os nossos dedos, não é? Nós nem temos sequer muitas vezes a noção dos grupos de ódio que existem à nossa volta, não é? E até mesmo as pessoas à nossa volta, neste caso o irmão, ter este tipo de visões. E pronto, e com isto, o objetivo do filme, no fundo, é para criar debate sobre esta relação fraternal entre os dois irmãos e a própria personagem, deixem-me pensar, a própria personagem levar a seu tempo a autodescobrir-se e a permitir-se ser ele próprio, porque a própria cena da discoteca, lá está, tem uma personagem que não é um namorado, não tem rótulo, é uma personagem que simplesmente o vê como ele é e o permite e dá-lhe tempo para ele se abrir. E é isso que acontece na cena da discoteca, é o nosso personagem principal finalmente permite-se à sua liberdade, à sua expressão, à sua identidade e à sua sexualidade, mas depois no fim temos
a questão familiar de como é que isto, com o irmão mais velho a descobrir, no fundo por surpresa, não é? O que ele andava a esconder. Como é que se ia dar este acontecimento? E eu escolhi que ficasse em aberto, mesmo porque havia muita gente a dizer porque é que ele não foi buscar um taco de beisebol e não sei o quê, e andaram à porrada. Não. É assim, é uma questão muito complicada e é isso que eu quero transmitir. Isto não se resolve em 5 minutos. 2 pessoas com visões super diferentes não conseguem logo entender-se, não é? Portanto, é mesmo para também deixar os espectadores discutirem sobre isso e digerirem o filme um bocadinho. Ele também é fast-paced e acontece tudo e de repente o que é que aconteceu? Ok. Mas é um bocado isso que eu deixo no ar, porque eu sou muito a favor de direitos humanos, quero toda a gente feliz e, no fundo, utilizei o projeto final do Alvorada para exprimir-me também a esse nível e a tentar trazer também um pouco desses conhecimentos desses grupos e pôr na mesa esta problemática, neste caso LGBT, que ainda está bastante ativa, para debate. E fizeste bem. Nice. Não sei se o público tem questões, comentários. Se quiserem, estão à vontade, podem fazer questões. Sim, tem alguém? Não? Pronto, então se calhar vamos nós continuar. Eu também não sei se querem perguntar ou fazer algum comentário dos filmes, umas das outras, comentar. Queres, Mónica? Vou pegar isto outra vez. Vocês têm que ajudar aí, são poucos, mas têm que ajudar. A tua equipa tinha 2 mulheres, não era? Pronto, várias mulheres, mas tinha uma diretora de fotografia e uma diretora de arte? Sim. Ok, que são, pronto, aquelas posições mais de topo. Sim. Foi uma escolha tua deliberada? Foi porque foi assim que a escola distribuiu? Como é que funcionou? O que é que achaste que, ao ter uma equipa feminina, o que é que achaste que mudou? Pronto, que foi diferente, ou que não podia ser diferente, ou podia ser igual? Pronto. Obrigada pela questão. Portanto, o cargo de direção de arte já eu tinha decidido com quem queria fazer, porque já conhecia a Sílvia, dela ter estudado na mesma faculdade que eu, mas ser um ano mais velha, e eu já ter visto o trabalho dela noutra curta-metragem e ela própria ter exprimido interesse em seguir direção de arte. A diretora de fotografia, Ângela Bismarck, eu não a conhecia, mas foi-me recomendado, principalmente porque nós andávamos as duas na Soares dos Reis, e pronto, ela também tinha seguido vídeo ou fotografia lá, e eu também. E então foi curioso, no fundo, esse reencontro de pessoas que nunca se encontraram, que nunca se conheceram, mas eu penso que nisso conseguimos ter elas conseguiram perceber bem o que é que eu queria transmitir com o filme, principalmente a nível visual, porque a direção de fotografia em si, o que eu queria transmitir era por exemplo, na cena do concerto, era claustrofobia do personagem principal que sentia naquele espaço, enquanto que o espaço festa é uma coisa muito mais aberta, agradável, inclusiva, e dá para respirar, dá para ser nós. E nesse aspecto não foi propositadamente feminina, mas ainda bem que foi. Tenho outra pergunta. Sim, podes. Estou à espera de vocês. Tenho outra pergunta, que eu achei, não é pergunta, é um comentário mais. Eu achei muito bonita a diferença entre a sexualidade heterossexual ser mais bruta, quando eles se beijam depois da foto, é tipo, não é? Aquela loucura, aquela coisa. E depois, no beijo homossexual, ser muito terno. Ele até pede desculpa. Sim, eu assim.
ai, não peças desculpa, continua, está sempre bem. Tipo, forcei. E depois estarem abraçados assim internamente, eu achei tão bonito. Achei assim, ai, coisa bonita. E depois outra parte, mais masculinidade tóxica, anda cá. Não é? Eu vou parar de fazer este som, desculpem. Eu falo por parar. Pois, é que eu, como venho de animação e acabei de fazer um filme de animação, eu falo com sons. É defeito da área. Pronto, era só um comentário. Achei muito bonito. Agradeço o teu comentário e ainda bem que reparaste nisso, porque o beijo heterossexual no filme é mesmo para mostrar esse tipo de brutalidade e quase posse que o homem sente que tem sobre a mulher. Portanto, aquilo no fundo é um grupo de rapazes, não é? Com mais uma rapariga que é a namorada, não é? Há sempre a namorada. Mas ela também é performativa, ela também é performativa, ela também entra nessa onda. Não é? Ela tem um papel, porque eu lembro-me dessas comunidades, lembro-me dessas comunidades, também há outras ligadas a um rock and roll e também de extrema-direita, há uma ligação entre, também, exatamente, e também vi isso, não é? Elas irem muito pin-ups, muito performativas, não é? Do corpo formatado feminino e elas também representarem aquele papel, ou seja, é muito performativo e é engraçado porque a outra festa é performativa, não é? Mas depois o momento íntimo não é. Exatamente. Portanto, num momento, ou pelo menos no momento do grupo, aquilo no fundo é tudo... Pronto, acabam por ser pessoas que estão ali num nicho, que querem ser aceitos e aquela mulher naquele papel, no fundo, foi um bocado puxada para ali. E depois é aquele hábito das pessoas serem maltratadas ou não saberem bem que tipo de amor é que merecem ou assim porque nunca o tiveram de outra forma. Portanto, há aquela brutalidade que ela, no fundo, acha que é normal. E isso também é um problema muito grande, principalmente em relações tóxicas. Sim. Exatamente, normalização deste tipo de violência, por muito... Não foi subtil, mas por muito subtil que seja, assim, entre amigos, as pessoas reparam nestas coisas. Sim. E é um bocadinho por isso que o personagem, o protagonista, se afasta e quer sair dali. No entanto, temos também um meio inclusivo LGBT, que no fundo é uma festa, não é? Uma festa onde toda a gente pode ser quem quer, mas é lá que ele realmente é ele próprio. E eu gosto tanto que tenhas reparado no... Desculpa. Porque é mesmo aquele momento em que ele... Ok, vou decidir, é isto. E de repente, desculpa. E ele, não, está-se bem. É uma cena muito bonita, efetivamente. Obrigada. Sem dúvida, no filme é destaque e faz o contraste. Acho eu que faz o contraste perfeito e que transmite bem a mensagem, né? Fica marcado. Ana, passando aí, estás aí caladinha. Estou surpreendida sempre e admirar estas pessoas que trabalham com equipas tão grandes e que têm essa bravura de se atirar esses projetos, não é? São também pessoas mais jovens do que eu, não é? Às vezes a idade mais inconsciente, que é quando nós ultrapassamos uns certos patamares, ganhamos uma certa inconsciência, mas eu acho que ainda não tenho a coragem de me mandar assim para uma equipa com... Gostei tanto de ser ditadora, sabes, aquela coisa, e ter só 2 a mandar é fácil. Não sei, mas se fores para a próxima edição do Porto Fame, novo workshop, e se calhar vamos ter aí outro filme, e se calhar rapidamente vais ter aí uma equipa e vais escolher a equipa. Ana, relativamente, gostaria que falasses como é que foi esse processo também da escrita, portanto, a partir da foto, mas que falasses como é que foi esse teu processo da escrita. Foi só durante os dias do workshop? Sim. Alteraste depois, quando estavas a fazer a edição? Foi algo que partiu depois de lá? Queria que me falasses um bocadinho como foi esse processo.
Vamos lá ver. O texto foi escrito no final da primeira manhã do workshop e eu fiz umas 7 ou 8 takes de som, mas esta que se ouve é a primeira, portanto foi a que eu deixei. E depois, nós na segunda manhã percebemos, eu disse logo à Patrícia que tinha 3 minutos, a gravação tinha 3 minutos aproximadamente, e ela disse, é muito longo, estávamos a tentar fazer coisas de 1 minuto, então eu reescrevi e fiz um texto mais pequenino, mas depois eu fui a primeira a apresentar o projeto no workshop e depois as outras apresentaram todas com coisas para 6, 5 minutos, enfim, coisas mais longas, e aí percebemos, não vale a pena estar a tentar reduzir quando estamos todas a trabalhar também com uma margem um pouco maior. E, portanto, voltei ao texto base, ao texto inicial. Apesar de detectar, realmente, quando o retrabalhei, detectei que havia ali repetições, havia coisas que realmente retirei, mas depois deixei ficar. E esse som estava feito e eu não queria mexer, portanto, quando eu fui trabalhar com os 2 rapazes na segunda-feira, por isso passou sexta, sábado, domingo, e depois na segunda fiz, foi quando realmente aconteceu a parte da imagem, e eu não dei nem sequer a mim própria, nem a eles margem nenhuma para mudar a minutagem, o texto, não é? Portanto, aí não havia trabalho a fazer. O que acontece é que este texto foi escrito muito rapidamente porque eu tenho muitos anos de trabalho com este tipo de exercício. Portanto, obviamente, e é quando eu há pouco falei no estar à vontade, essa à vontade vem dessa familiaridade, desse hábito, porque foi uma coisa, sei lá, quando é que eu comecei isto? Bem, em 2004, acho que foi depois de acabar o doutoramento, aquelas coisas todas, pronto, já fiz, agora posso fazer o que me apetece nessa área criativa. E o meu trabalho o meu trabalho de escrita é muito um trabalho de a partir das memórias, quer seja sobre fotografias ou sobre os lugares, não é? Okay. E portanto eu estou muito, muito habituada, é quase diário, embora eu não tenha diários, não escrevo diários, não, mas estou muito habituada a refletir e a produzir de vez em quando, já a partir dessa reflexão memorialística. E portanto, não é um exercício difícil para mim, é realmente um exercício com o qual eu me sinto muito confortável. Apesar de, como digo, encontrar nos meus textos coisas sempre para melhorar, não é? A versão que está aqui é a versão que eu escrevi logo em primeiro lugar, mas, como digo, havia outras versões possíveis. Foram questões de decisão prática que fizeram com que eu ficasse com isso. Também não há ali nada escandalosamente repetitivo, quer dizer, eu deteto, escolheria hoje talvez um substituto, uma palavra sinónima. Acho que é normal, não é? O artista exatamente, mas não é sempre qualquer coisa. Quer dizer, não me deixou, não foi nada que me fizesse pensar, ai que horror daquela frase, não sei o quê. E isto nem sequer, acho que todas as pessoas que estão habituadas a criar de qualquer maneira sentem essa familiaridade, não é? Sentem, ok, isto já pode sair, já... E depois, como digo, foi a grande segurança de perceber que eu estava a trabalhar com pessoas, com o Vasco e o Filipe, que realmente cumpriram e conseguiram, eu consegui ver no que eles puseram ali no computador exatamente a ideia que eu tinha. E com os momentos certos, eu disse, esta imagem tem de mudar, tem de parar quando eu disser esta palavra. Pronto, foi uma questão de ajuste, não é? Mas também foi muito rápido porque, como te digo, eu já tinha dito à Patrícia exatamente como é que seria o filme no segundo dia. Portanto, no primeiro dia o som, no segundo disse, olha, Patrícia, eu não te mostro o filme porque não posso, não sei, não tenho cá máquinas, não faço ideia, mas o filme vai ser assim. E disse, vai ser esta imagem, depois esta, e depois aqui ao minuto tal, e foi assim, percebes? Portanto, também eu acho que isto só pode resultar, digo eu, como já disse, não tenho experiência nenhuma, mas parece-me que estas coisas só resultam ou resultam melhor, neste tipo de coisas feitas rapidamente, por um lado, quando tem esse lastro de experiência de uma determinada área, no meu caso a da escrita. E por outro lado, porque havia também aquilo era um exercício muito prático. Alguém me disse, é para fazer isto, disse à turma toda, não é? E portanto foi isso que eu fiz, por isso que eu disse, comecei por dizer que sou uma aluna muito obediente, e sou. Portanto, fazemos assim, a gente faz assim. e por isso, quer dizer, depois a questão do gostar de ver ali aquela gente, e eu quando era pequenina ao colo deles, e da minha mãe que mal se vê ali atrás da árvore, isso depois são coisas que
cada um associa, não é? Tem muitas pessoas que me dizem, isto fez-me lembrar a minha avó e tal. Pronto, são memórias. Aqui interessou-me muito mais, sinceramente, porque é isso que eu acho que é muito mais vantajoso e útil de partilhar. O trabalho técnico, esta coisa que eu não sabia que era capaz de acontecer nas minhas mãos, percebes? E isso para mim deu-me uma grande satisfação. Pois, eu gostei muito disso. Exato. Mas ao princípio a minha sensação era que horror, eu não sei fazer, eu não sou capaz, mas depois pensei, não, isto é aquilo, exatamente é a ideia que eu tenho. E eles, impecáveis, nem se atreveram a perguntar, mas porquê é que não faz assim? Não. E por isso é que são extraordinários. Se vocês quiserem trabalhar com eles, digam, porque eles são mesmo muito obedientes, o que também é ótimo. Mas isso também é porque a visão para o filme... Obrigada, Rita. A visão para o filme tem de ser clara para toda a gente, portanto, mesmo com equipas muito grandes, desde que nós consigamos explicar-nos bem e perceber e que eles percebam a mensagem que queremos transmitir com o filme, eu penso que as pessoas é pescadinha, não é? As pessoas vão começar a pensar, então queres assim, então vamos fazer assim. Olha, eu quero isto, como é que isto vai acontecer? E então, no fundo, cinema não pode ser um trabalho individual. Quer dizer, pode ser um trabalho individual, mas não costuma ser. Dificilmente. Ia ser tão chato. Eu adorei, a não ser que seja um vídeo de webcam. Teve a ver com o workshop com muitas pessoas e depois os rapazes, eu não sei o quê. Eu adorei essa coisa de estar a fazer alguma coisa para fora de mim com outras pessoas. Isso foi muito bom. Sabem qual foi o mais difícil ali? Foi pôr as legendas. Foi horrível, a sério. Pôr as legendas foi horrível. Partilha-se mas é interessante tu dizer isso, mas tu partes, não é, de ti, não é? Portanto, do teu, não é? De dentro desse lugar dos afetos, das memórias, que também é comum a todos nós, não é? De olharmos as fotografias, têm esse efeito, não é? Tu olhas e de repente tens a emoção, és transportada, não é? Isso eu acho que é muito... E a Patrícia Nogueira é excepcional, porque ela soube dar-nos desde o início, portanto, aqueles 3 dias foram intensíssimos, como eu disse, e ela soube mostrar a todas nós, e as outras pessoas têm trabalhos incríveis também, soube mostrar-nos também exatamente qual era a ideia dela para ali, ou seja, como é que se pode fazer cinema a partir de fotografias, que é quase uma espécie de paradoxo, estamos a trabalhar a imagem em movimento com a imagem estática, e portanto isso foi muito interessante também, e ela não só expôs de uma maneira claríssima, foi iluminadora em todos os sentidos, como nos deu a ver a escolha que ela fez de certos de pessoas, sei lá, Agnes Varda, há uns novos que eu não sei pronunciar, não sei, desculpa, mas são turcos e da Ásia, e realizadores, documentaristas ou ficcionistas também, que trabalham tendo como suporte mais imediato e fundamental a fotografia. E, portanto, ela mostrou de uma maneira muito clara, muito simples. E deu também as ferramentas, exato, não é? Também para... E deu-nos exemplos, não é? Eu, claramente, a Agnes Varda, desde sempre, também era a cineasta que eu conhecia melhor, não é? E é aquela que está aqui atrás, no sentido dos movimentos, enfim. Não é uma cópia, mas é muito o sentir-me à vontade com a maneira como a Agnes Varda trabalha, e também porque é uma cineasta que trabalha muito com a palavra, e, portanto, a ligação entre a imagem e a palavra nos filmes dela é algo com que eu me identifico muito. E, portanto, eu pensei, cá está. É aqui que eu me sei mexer. Pronto. Queres perguntar alguma coisa, Mónica? Não sei se o público quer perguntar alguma coisa. Nós estamos divertidíssimas aqui. Nós estamos mesmo divertidas. Eu acho que tenho um autocarro a apanhar, mas é só às 6h30. Não, eu acho que por acaso a questão do autocarro é muito completa. Não sei se será às 17. Não, o meu é às 18h30. Ok. Eu não tenho autocarro hoje. É que eu vou para Faro, não é? Eu vim de Faro, vou para Faro. Primeiro, o teu texto é lindíssimo. Obrigada. E parabéns pela primeira realização. Obrigada. Tenho 2 coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas queria que a Denise e a Ana falassem um bocadinho sobre este conceito de sororidade, que eu acho
tão feminino e não se vê, não é? Há imensos filmes em que tu não vês esta entreajuda entre mulheres, e acho que é preciso este olhar nosso, porque normalmente o que vemos as mulheres é engalfinhadas umas nas outras porque é o mesmo, gostam do mesmo gajo, ou aqueles clichês, não é? Estamos sempre umas contra as outras. E foi tão bonito, essa parte terna, muito terna da sororidade, acho muito bonito, e vocês as duas têm isso nos vossos filmes, e acho, para mim é sempre lindo ver, sempre. Porque era essa a questão que eu ia fazer à Denise. Estamos em sintonia, porque lá está, é um filme de mulheres, não é? Está presente essa sororidade, não é? De levar para casa, não é? Essa ajuda, não é? Espontânea, natural, de levar a amiga, não é? Para passar aquele tempo. E eu gostaria que falasses também disto, da questão que a Mónica diz, mas também se foi intencional ter esse universo feminino, de que forma é que, se foi algo natural, que não refletiste, ou se foi refletido realmente essa escolha e o motivo. Sim. É estranho pensar sobre uma resposta, porque foi muito natural. Obrigada. Foi muito natural. Na fase da escrita há sempre uma parte que é muito mental, mas chega um momento em que as escolhas do que eu escrevo fazem totalmente sentido. Acho que eu tentei pôr um homem no filme, mas não estava a funcionar, e senti numa das versões, decidi que uma pessoa ausente, mas muito importante, era o irmão, porque também, tipo, pelo menos. Mas foi foi natural para mim imaginar que essa história podia acontecer, e que vamos dizer, a cumplicidade e intimidade feminina era quase necessária, quase para sobreviver no mundo e nessa história, e que tinha talvez um poder quase de sanar. Então foi assim que surgiu, foi mesmo muito natural, mas também eu agora já não sei, mas quando comecei a escrever a curta, eu sei que pensei, eu nunca vi um filme com mulheres cavalheiras, e pensei, bom, quem vou esperar? Talvez possa fazer eu. E fiz. Sim, e a escolha das atrizes, não é? Portanto, como é que tu chegaste a estas mulheres? Fala-nos também, se calhar, um bocadinho sobre isso. Ok. Eu gosto, acho que uma das minhas partes favoritas de fazer filme é o casting. Nesse caso não foi mesmo um casting, mas foi procura. Eu queria primeiro encontrar pessoas e depois encontrar uma história, mas não funcionou. Então escrevi a história, não era uma versão final, e comecei a procurar as atrizes, que não são atrizes, a parte mais nova, que é a atriz, a Cleo Tavares. Na verdade foi também uma questão de sororidade, porque eu estava a dar um bocadinho voltas por Lisboa, não sabia de onde começar, enviar mails a pessoas, grupos de batuque, assistir, mas ao mesmo tempo não conseguir entrar
essa é uma história que também é uma história quase sussurrada, discreta, e eu também não tenho aquela postura de chegar em frente a um grupo de pessoas e dizer quero fazer um filme, alguém quer participar no filme. Então, vamos dizer que falhei, mas não é que estava a falhar, estava a tentar perceber como eu própria ia aproximar-me dessas senhoras e elas levar-me também a sério. Até que um dia uma senhora que é chamada Maria Zefémia percebeu que eu tinha uma grande vontade de fazer de conhecer mulheres cabo-verdianas. Isso para mim foi a parte principal. Não era estou à procura de mulheres cabo-verdianas para fazer um filme, quero passar algum tempo com mulheres cabo-verdianas. O filme está lá, mas não pode ser uma coisa direta. E então a Maria Zefémia apresentou-me um grupo de amigas, e nesse grupo de amigas já estavam 2 pessoas que, quando eu vi, eu pensei, saíram do meu argumento. Foi um bocadinho quase mágico. E depois eu tentei, como podem ver no filme, pôr mais pessoas possíveis, porque pensei, já que tenho 4 personagens principais, mas eu comecei a ter quase uma vontade de pôr mais rostos possíveis, e o que eu fiz foi quase uma necessidade minha. Eu que também, quando comecei a estudar cinema, não era há algum tempo, e eu estava só a ver filmes de homens, com homens. E então foi quase uma minha, não digo vingança, mas é que eu mesmo precisava de pôr mais mulheres possíveis e de forma de rostos diferentes. Pensei também em alguém que não vive em Portugal e que não conhece, vamos dizer, os traços cabo-verdianos, de ter quase sair depois de ter visto o filme e ter também uma experiência visual nesse sentido. Obrigada. Ana, queres comentar aquilo que a Mónica dizia, e bem observado realmente, que é essa questão desta amizade, não é? Que tratas de uma maneira tão bonita entre estas 2 jovens mulheres. Também acrescento aqui outra questão, também como é que chegaste também às tuas atrizes do teu filme, sendo que já tive a oportunidade de dizer que eu acho que a protagonista tu escolheste realmente a pessoa certa, porque a emoção, né, aquele rosto, né, naquela cara, está lá tudo, não é? E tu falavas também dos rostos, não é? Como a importância. Também há aqui esta leitura do filme da Mónica, em que ela não queria mostrar o rosto, e depois temos aqui, acho que está aqui bastante presente. E pronto, e queria que fizesses esse comentário. Portanto, este tema de mulheres a serem amigas, sororidade, também foi eu não queria colocar homens no meu filme. Desculpem. Mas o teu é o único, desculpa. Estou um bocadinho farta de ver homens, e há muitos filmes só com homens também, pelo que ela estava a dizer também. E eu vejo muitos filmes com o tema da perda, e é sempre o rapaz que salva a rapariga, e não sei, isso não me... Já estou muito farta de ver esse tipo de filmes, então quis mudar um bocadinho. Por isso foi assim que eu quis mudar, foi sororidade, como dizem. As atrizes, eu já conheci a Ana, nunca vi nenhuma atuação dela, mas vi uma vez um casting para outro filme que ela fez, e ela era incrível, pronto. E eu quase que escrevi também
o filme a pensar nela e eu só queria que ela, que ela pudesse fazer aquilo, fazer a Maia, a personagem da Maia. E tive muita sorte, tive mesmo muita sorte. E pronto. Sim, é incrível. Eu sei que temos vontade de fazer mais questões, mais perguntas e certamente podemos ir lá para fora falar mais um bocadinho, mas eu acho que temos que, não é, Carolina, temos mesmo que terminar, mas o tempo passa rápido quando é bom, portanto, e agradecer-vos a todas aqui a vossa presença no Utopia, foi muito bom ver-vos. E aqui obrigada também ao público, à Érica e a toda a organização, a toda a equipa, pelo acolhimento e por esta sessão que abre assim a 12ª edição do Utopia. E obrigada.